Salazar Sonserina. Salazar Slytherin, a folha C993, era um bruxo de sangue puro, conhecido por sua astúcia e determinação. Ele foi considerado um dos maiores magos da época, respectivamente como Fidioglota e Legilimens habilidoso. Slytherin foi um dos 4 fundadores da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts junto com Godric Gryffindor, Elgolf Lepufo e Rowena Ravenclaw. Ele também era homônimo da Casa Sonserina. Ele desconfiava dos alunos nascidos trouxas a ponto de propor que eles não fossem aceitos em Hogwarts. No entanto, quando ele expressou sua opinião aos outros fundadores de Hogwarts, eles não concordaram com ele. Em resposta, ele deixou a escola para nunca mais voltar. Slytherin morreu algum tempo depois de criar a Câmara Secreta, escondendo um basilisco. Sua intenção era que seu herdeiro voltasse para a escola e desencadeasse o horror dentro da Câmara. O basilisco, portanto, purgaria a escola daqueles que, na visão de Slytherin, eram indignos de estudar magia. Biografia. Vida pregressa. Salazar Slytherin foi criado em uma família de sangue puro na Irlanda ou na Grã-Bretanha, onde nasceu ou foi criado em uma área de pântano. Ele e sua família tinham o raro dom mágico de falar ofidioglosia. Durante sua juventude, ele era o melhor amigo de Godric Gryffindor. Em algum momento, Slytherin criou sua própria varinha, feita de saquevold com um núcleo de chifre de basilisco. Ele ensinou a habilidade única de dormir quando comandado em Parseltongue. Fundador de Hogwarts. Em 993, Salazar Slytherin fundou a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts em sua idade adulta, com os amigos Godric Gryffindor, Elgolf Lepufo e Rowena Ravenclaw, embora mais tarde ele tenha rompido os laços com a Grifinória. Ele até parecia ter selecionado cuidadosamente os membros de sua própria casa. As qualidades que Slytherin valorizava em seus alunos escolhidos a dedo incluíam desenvoltura, determinação e um certo desrespeito pelas regras, junto com a habilidade de falar ofidioglosia. Ele também selecionava seus alunos de acordo com sua astúcia, ambição e pureza de sangue. Sua casa dentro de Hogwarts era simbolizada por uma serpente, com as cores da Casa Verde e Prata. Saindo de Hogwarts. Depois de fundar Hogwarts e coexistir por anos. Um dia, uma brecha começou a crescer entre Slytherin e os outros fundadores. Slytherin não gostava de aceitar alunos de famílias trouxas, vendo-os como indignos de confiança e indignos de aprender magia, e tentou persuadir os outros fundadores a aceitar apenas alunos de famílias de sangue puro. No entanto, os outros fundadores não concordavam com a Sonserina, principalmente a Grifinória. Eventualmente, Slytherin e Gryffindor tiveram uma discussão amarga e possivelmente até violenta sobre o assunto. É possível que eles duelaram, ou que uma espécie de guerra civil estourou entre as casas. Slytherin escolheu deixar a escola eventualmente, mas ele havia deixado a Câmara Secreta e seu basilisco para trás, e mais tarde morreu em uma idade avançada. Pós-morte. De acordo com uma lenda antiga, contada pelo professor de História da Magia Cuthbert Beans, Salazar Slytherin foi o responsável pela construção da Câmara Secreta sob as masmorras de Hogwarts. Foi criado especificamente com o propósito de expurgar da escola todos os alunos nascidos trouxas. A Câmara continha um basilisco que poderia ser controlado apenas por seu próprio verdadeiro herdeiro, e ser usado para expurgar a escola de todos os nascidos trouxas. Pelo menos parte da lenda foi revelada como verdadeira em 1943, quando Tom Servolo Ridley, o herdeiro de Slytherin, abriu a Câmara e usou o basilisco para atacar os nascidos trouxas. Outra teoria histórica popular mencionada no Wizard's Ordinary Magic and Basic Aptitude Test foi que no final de sua vida Salazar se reconciliou com os outros fundadores e voltou para a escola e eventualmente morreu lá. No entanto, essa teoria nunca foi comprovada e a presença do basilisco na escola muito depois de sua morte sugere que tal reconciliação não ocorreu, pois ele provavelmente teria removido o basilisco da escola de outra forma. Uma garota que o basilisco realmente matou era um fantasma conhecido pelo nome de Moanin Myrtle. A abertura para a Câmara Secreta está localizada no banheiro que ela agora assombra, e só pode ser aberta falando ofidioglosia, como Slytherin fazia. Ridley abriu a Câmara novamente em 1993 através do uso de uma de suas 7 Horcruxes, seu diário. Usando o pedaço de sua alma contido no diário, ele possuiu Ginny Weasley e a forçou a cumprir suas ordens. Enquanto ele ainda atacava estudantes nascidos trouxas, seu objetivo final era atrair Harry Potter para a Câmara e matá-lo. Salazar Slytherin possuía um medalhão com a letra S que se tornou uma herança de sua última linhagem conhecida de descendentes, os Gaun. Merop Gaun vendeu o medalhão para Caractacus Burke. Foi então comprado por Epsiba Smith, que amava antiguidades. Posteriormente, foi roubado dela por Tom Ridley. Ridley mais tarde transformaria o medalhão em um Horcrux e o esconderia em uma caverna à beira-mar que ele havia visitado em sua juventude. O mesmo medalhão foi posteriormente removido da caverna por Regulus Black com a ajuda de seu elfo doméstico, Monstro. Monstro recebeu ordens de destruir o medalhão, mas não conseguiu. Mais tarde, foi roubado da casa da família Black em Grimmauld Place, 12, por Mundungus Fletcher, e acabou caindo nas mãos da funcionária do Ministério da Magia, Dolores Umbridge. Umbridge usou como uma credencial ao usá-lo e alegar que o S representava Selvin, uma linhagem familiar de sangue puro. Ela não sabia melhor ou queria esconder seu real significado do público. O medalhão foi recuperado por Harry Potter e mais tarde destruído por Ron Weasley com a espada de Godric Gryffindor.
Este ato de destruição removeu todo o poder da Horcrux. Havia também retratos da Sonserina pendurados no castelo de Hogwarts, um guardando um atalho secreto entre a antecâmara da masmorra e a sala ao lado do hall de entrada. A senha necessária para obter acesso ao referido atalho era Mortal Dread. O outro foi pendurado no escritório do diretor, parte da galeria de retratos do diretor. No ano letivo de 1997 a 1998, o herdeiro de Slytherin, Ridley, agora conhecido como Lord Voldemort, realizou o desejo de seu ancestral de expurgar a escola de nascidos trouxas por meio de outro método, assumindo o Ministério da Magia e usando propaganda falsa. Voldemort conseguiu expulsar os nascidos trouxas do mundo mágico e, no final do ano, Voldemort chegou a afirmar que Hogwarts não precisava mais da classificação e que os símbolos, escudos e cores da Sonserina seriam suficientes. Após a morte de Voldemort, tudo isso foi revogado, e o desejo final de Slytherin acabou em fracasso. No entanto, mesmo após a morte de Voldemort, a linhagem de Salazar Slytherin sobreviveu através da filha secreta de Voldemort, Delphine, que ele concebeu com Bellatrix Lestrange. Em 2020, Delphine era o último sobrevivente conhecido da linhagem da Sonserina. Descrição física. A estátua de Salazar Slytherin na Câmara Secreta retratava um homem antigo e parecido com um macaco com uma barba longa e fina que caía quase até o fundo de suas vestes arrebatadoras. Sua barba era de cor branca. Servolo Gaun, um parente consanguíneo, foi descrito de forma semelhante como sendo de aparência semelhante a um macaco. Personalidade e características. Salazar Slytherin era conhecido por possuir grande astúcia e determinação, qualidades que ele valorizava nos alunos da Sonserina. Em um ponto, o Chapéu Seletor se referiu a ele como Sonserino sedento de poder. Ele parecia não parar por nada para conseguir o que queria, e isso foi comprovado quando ele construiu a Câmara Secreta para expurgar os nascidos trouxas, apesar do fato de que os outros fundadores discordavam de suas crenças. Essa crueldade impenitente misturada com visões supremacistas de sangue puro seria mais tarde adotada por numerosos descendentes dele, o infame Voldemort, não menos importante. Slytherin também era bastante orgulhoso e vaidoso, pois se deu ao trabalho de imortalizar sua imagem na Câmara Secreta na forma de uma estátua titânica de vários metros de altura, algo que os outros 3 fundadores nunca fizeram. Uma efígie de tais proporções certamente refletiria uma imagem grandiosa de si mesmo. Esse amor pela grandeza aparentemente também foi passado para sua linhagem, já que a linhagem descendente de Gaun acabou desperdiçando sua fortuna por prodigalidade autoindulgente muito antes da geração de Servolo, que continuou a exibir as pequenas heranças que havia deixado na frente dos outros. Slytherin foi considerado um dos maiores bruxos de sua época, com extensas habilidades mágicas, particularmente em legilimência. Ao considerar classificar um aluno para a Sonserina, o Chapéu Seletor procura as características da Sonserina no aluno, incluindo astúcia, determinação, ambição e desenvoltura. Habilidades e habilidades mágicas. Língua de Cobra, em Salazar Sonserina foi um dos primeiros ofidioglotas registrados e usou essa habilidade para controlar um basilisco. O símbolo de sua casa era uma serpente devido a isso, e ele passou essa característica para seus descendentes. Legilimência, dizia-se que Slytherin era um legilimens habilidoso. Artes das Trevas, há rumores de que ele originalmente construiu a Câmara Secreta como um lugar para ensinar magia negra aos alunos como uma aula acadêmica. De fato, ele era capaz de lançar a Maldição da Morte e a Maldição Imperius, que não eram imperdoáveis durante sua vida, e era hábil no manuseio de objetos amaldiçoados, mostrando que ele era um poderoso bruxo das trevas. Varinhas, fabricação de varinhas, Slytherin criou sua própria varinha de Sakevud e chifre de basilisco. Ele também ensinou a habilidade única de dormir, quando instruído. Criação de basilisco, Slytherin conseguiu criar um basilisco e o manteve vivo na Câmara Secreta por mais de 1000 anos, superando sua média de vida de 900 anos. Encantos, com as habilidades combinadas dos outros fundadores, ele ajudou a enfeitiçar o Chapéu Seletor em um objeto mágico senciente falante com personalidade, para classificar os alunos bem depois de suas vidas. Ele também poderia produzir pelo menos um patrono não corpóreo. Posses. Varinha, Slytherin possuía uma varinha feita de Sakevud com um núcleo de chifre de basilisco. Ele foi transmitido através das gerações até que foi roubado de Gormite Gaun por sua sobrinha Isolde e mais tarde enterrado no terreno da escola Ilvermorny na América do Norte. Medalhão, Slytherin possuía um medalhão que passou para seus descendentes. Mais tarde, foi transformado em Horcrux por seu descendente Tom Ridley. Basilisco, Slytherin possuía um basilisco e o mantinha na Câmara Secreta. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!